Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao canal Caminho Espírita. Eu sou Paulo Ramos. Estamos apresentando Gotas de Luz. Estudamos a doutrina espírita. Hoje falaremos um pouco mais sobre a encarnação. Falaremos sobre a necessidade da encarnação. Falaremos também quando ela passa a ser um castigo. E também falaremos sobre a necessidade de não mais reencarnar. Isso tudo nas explicações trazidas por Allan Kardec. Vamos ao nosso estudo? Na Revista Espírita, de junho de 1863, do princípio da não retrogradação dos espíritos, diz Allan Kardec: a encarnação é, pois, uma necessidade para o espírito que, para cumprir sua missão providencial, trabalha em seu próprio adiantamento pela atividade e a inteligência que lhe é preciso empregar para prover a sua vida e o seu bem-estar. Mas a encarnação se torna uma punição quando o espírito, não tendo feito o que deve, é constrangido a recomeçar sua tarefa e multiplica suas existências corpóreas penosas pela sua própria falta. O que é falso, diz Allan Kardec, é admitir em princípio a encarnação como um castigo. Há alguns sistemas que penetraram no movimento espírita que afirmam isso, que a encarnação ela é um castigo, vivíamos bem lá no céu, lá no mundo espiritual, felizes, aí diz o sistema que brigamos com Deus. E como castigo tivemos que encarnar no corpo de uma lesma ou de um caracol, chamado Criptógamus carnudo. E para que a gente não fosse pisoteado por ninguém aqui na face da Terra, os espíritos ficam protegendo aquele caracolzinho, né? Aquele caracolzinho para que ninguém pise nele, para que ele não perca a sua encarnação. Isso é uma fantasia, não tem nenhum sentido, isso não está na codificação espírita. Em nenhum dos trabalhos, nenhum dos livros da codificação espírita temos esse sistema apresentado como um castigo porque brigamos com Deus e aí tivemos que encarnar. É preciso, todos nós espíritas, tomarmos cuidado com esses sistemas que proliferam no movimento espírita. Há outros mais, bem ridículos como este. Ainda diz Allan Kardec, na Revista Espírita, de fevereiro de 1864, Limites da Reencarnação. É outro artigo que trazemos aqui, mais um destaque que oferecemos aqui nas Gotas de Luz. Diz Allan Kardec: a reencarnação é necessária enquanto a matéria domina o espírito. Mas a partir do momento em que o espírito encarnado chegou a dominar a matéria e a anular os efeitos de sua reação sobre o moral, a reencarnação não tem mais nenhuma utilidade nem razão de ser. Com efeito, o corpo é necessário ao espírito para o trabalho progressivo, até que, tendo chegado a manejar esse instrumento à vontade e lhe imprimir a sua vontade, o trabalho está concluído. Ainda diz Kardec. Então, lhe é necessário outro campo para a sua marcha, para o seu adiantamento no rumo do infinito. É-lhe necessário outro círculo de estudos, onde a matéria grosseira das esferas inferiores seja desconhecida. Tendo depurado e experimentado suas sensações na Terra ou em globos análogos, ele está maduro para a vida espiritual e seus estudos. Tendo se elevado acima de todas as sensações corporais, não mais tem nenhum desses desejos ou necessidades inerentes à corporeidade, ou seja, ligados ao corpo. É espírito e vive pelas sensações espirituais que são
infinitamente mais deliciosas do que as mais agradáveis sensações corporais. Uma mensagem de um espírito protetor. Então vejamos aí, voltando ao texto inicial, Kardec nos diz, né, a quem nos diz é o espírito protetor, quem apresentou o texto é Kardec. Ele fala que a encarnação é necessária enquanto a matéria domina o espírito. Ou seja, quando nós temos necessidade de torcer por um time de futebol, correr atrás desse time de futebol, no sol, na chuva, no inverno, vamos aonde o time vai jogar, lá na Argentina, o torcedor vai atrás desse time. Então, quando isso ainda vive para aquela pessoa, são as coisas materiais que dominam o espírito. Então, quando ele tem sensações, paixões, né, frívolas, que fazem ele se apegar às coisas materiais, ao dinheiro, à sensualidade desvairada, aos vícios, às drogas, quando ele está ligado a essas sensações, o corpo domina o espírito. Então, chega a um ponto em que o espírito pode até, né, vir a desencarnar porque o corpo ficou tão viciado com essas atitudes, com esses hábitos, que ele contraiu doenças e o espírito se liberta do corpo porque perdeu todas as suas energias. Então, quando o espírito se eleva moralmente, ele tem outra compreensão da sua existência, ele não tem mais nenhuma necessidade de fazer uso desse corpo, ele tem outras necessidades. Então, chega um momento em que ele pode manejar a sua própria vontade e imprimir a sua própria vontade ao que o corpo vai fazer. E não as paixões é que vão fazer com que o corpo tome determinadas atitudes. Né? Então o trabalho aí está concluído. Então, o que acontece? O espírito precisa ter um outro campo de atividades, um novo rumo. As esferas grosseiras, as atitudes grosseiras, elas não lhe interessam mais. Então, ele precisa, né, de entrar na vida espiritual e viver essa vida espiritual, onde as sensações espirituais elas são infinitamente mais deliciosas do que as sensações corporais que nós temos numa vida tão grosseira como aqui na Terra. Aí está quando o espírito não mais necessita reencarnar. Então nós temos 3 estágios. O primeiro estágio, o espírito, ele é dominado pela matéria. No segundo, o espírito está entre esse domínio e manter a sua vontade sobre essas paixões. Dominar essas paixões. Ele começa a dominar essas paixões. E no terceiro estágio, o espírito ele domina todas essas sensações grosseiras que não mais lhe interessam e ele busca uma atividade toda espiritual que são mais deliciosas e mais agradáveis que as sensações corporais. Aí está, meus amigos, o que nos ensina a doutrina espírita a todos nós. E é o nosso processo evolutivo, o nosso processo de progredir na nossa existência. Aqui mais uma gota de luz, está na Revista Espírita de março de 1869, no artigo A Música e as Harmonias Celestes. Diz Rossini, um grande músico do passado: não desejeis a glória, não sejais conhecidos, sede úteis. Rossini. Meus amigos, muito obrigado pela sua presença nos nossos estudos. Deixe o seu like, seu joinha, se inscreva no canal para que possamos estudar mais um pouco o Espiritismo. E com esses estudos possamos alavancar o nosso progresso
e viver toda uma existência, toda uma vida espiritual onde as sensações são muito mais deliciosas do que essas atitudes e que convivem conosco ainda num mundo tão inferior como a Terra. Muita paz.